Daniel tinha um costume. Qual era o costume? Ele orava 3 vezes ao dia. 3 vezes ao dia ele orava de frente para Jerusalém. Ele tinha um costume. A primeira coisa que a gente tem que pensar: Daniel foi para a Babilônia levado como um escravo. Ele foi para o cativeiro babilônico. E ele foi para lá com 14 anos de idade. Esse menino tinha tudo para ser revoltado com Deus. Pensa comigo. Os babilônicos, eles destruíram o templo do Deus de Daniel. Eles destruíram os valores da fé do Deus de Daniel. Eles mataram os amigos de Daniel. Eles acabaram com tudo. Ele tinha tudo para ser uma pessoa amargurada contra Deus. Porque quem permitiu o cativeiro foi Deus. Na verdade, Deus enviou Israel para o cativeiro porque eles queriam ídolo. Eles queriam idolatria. Então Deus deu idolatria para eles. E os babilônicos fizeram muito idólatras. E às vezes Deus tem esse método. A gente quer tanto pecar, que Deus tira a mão e deixa a gente pecar com força, com força. Para talvez a gente bater com a cara na parede, voltar para ele. Mesmo pecando tudo, todo quebrado, você vê que mesmo experimentando todos os prazeres do mundo, você ainda continua vazio. Então Deus levou Israel para o cativeiro. Então Daniel é uma criança. Um adolescente. E esse versículo está sendo escrito quando Daniel tinha 80 anos de idade. E diz que ele tinha um costume. Durante 66 anos, ele tinha um costume. Falar com Deus 3 vezes ao dia. Desde 14 anos de idade. Ele entrava no quarto, falava com Deus de frente para Jerusalém. Ele tinha em mente uma promessa. 1 Reis capítulo 8 diz que todas as vezes que alguém fizesse orações voltadas para Jerusalém, voltadas para o templo, o Senhor os visitaria. Então Daniel conhecia a Bíblia. Ele estava orando baseado nas Escrituras, nas promessas das Escrituras. Então Daniel, ele não apenas orava, ele tinha uma cultura de oração. Ele não apenas orava num momento de perseguição, ele não apenas orava num momento de dor, ele não apenas orava para Deus dar bênçãos financeiras a ele. Ele tinha uma maneira de ver a vida, e ele via a vida através da ótica da comunhão com Deus. Nós vamos encontrar em todo o livro de Daniel uma postura de um coração devotado. Vamos encontrar um homem que tinha um estilo de vida permeado por oração desde os seus 14 anos de idade. Mas o que seria então uma cultura de oração? Uma cultura, primeiro, ela é definida pelo conjunto de atitudes, valores e práticas que caracterizam um grupo. Se você chega dentro de uma casa, uma família, e você percebe que no momento da comida eles oram e agradecem a Deus. Depois você passa mais uns dias ali e você começa a perceber que eles precisam tomar uma decisão de mudar-se geograficamente. E aí você vê que aquele pai chama a família, reúne, fala: pai, qual é a sua direção? E você vivendo ali, você percebe que tudo que eles fazem primeiro e antes de tudo orando. E você diz: isso é uma cultura de oração. Eles enxergam o mundo e as decisões da vida através da ótica da oração. E era isso que Jesus tinha na sua vida. João diz que ele só fazia aquilo que ele via e ouvia o Pai fazer. Então tinha uma agenda para a próxima semana. Qual é a agenda? O que Deus está fazendo? O que Deus está falando hoje? O que Deus está falando hoje sobre minha escola? O que Deus está falando hoje sobre o meu trabalho? Entende? Não é só orar, mas é enxergar a vida por meio da comunhão com Deus. Deus está falando sempre, nós ouvindo nunca. O texto de Apocalipse diz que a voz do Senhor é como de muitas águas. Quem aqui já foi na praia? Qual é a principal característica quando você senta na beira do mar? O barulho das ondas nunca para.
cachoeira também, né? Deus está agora falando. Se você parar, você ouve. Se concentrar, você ouve. Deus está falando coisas sobre você, para você. E fala sempre. Os céus estão abertos. Os céus não estão fechados. Não existe nenhuma base bíblica no Novo Testamento, depois que Cristo morreu na cruz, para dizer que os céus estão fechados. O véu se rasgou, o caminho está aberto, tem livre acesso a Deus todo dia, em qualquer lugar, em qualquer momento. São como ondas de rádio, existem ondas de rádio aqui, mas se nós tivermos um receptor, um aparelho, uma antena, ligarmos, nós vamos captar as ondas. Nós não vemos isso, mas elas estão aqui, assim como ondas de televisão, coisas do tipo. Se tiver o aparelho, ligar, sintonizar, você vai captar a imagem ou o áudio. Então Deus está querendo falar conosco, mas nós precisamos ter uma ótica da vida a partir da comunhão, de uma cultura. A cultura é definida desse jeito, a maneira pelo qual enxergamos o mundo. Ou seja, a cultura é totalmente ligada à nossa identidade. Um outro termo para a palavra cultura é cultivo, agricultura, cultivo da terra. Fala de cultivar uma vida de oração. Todos os dias eu planto uma semente de comunhão com Deus. Todos os dias eu planto uma semente de andar no Espírito. Então o que estamos querendo dizer é que a igreja é uma casa de oração. É uma casa de devoção. As reuniões de oração deveriam ser as mais cheias, as mais alegres, as mais festivas, as mais poderosas. Entretanto, são as mais vazias. São as abandonadas. Mas isso está mudando. Deus está trazendo um novo entendimento do que significa ser uma casa de oração, do que significa ser uma igreja que ora, do que significa ser uma comunidade engajada em orar. Quando eu digo oração, eu estou querendo dizer adoração e intercessão. Cantar é orar também. Quando nós cantamos, estamos orando orações de louvor, orando petições, orando as promessas. Também é orar. E existem orações faladas, intercessão, pedir a Deus por alguém, por alguma situação, por pessoas, por povos, por missões, por avivamento. Isso é uma cultura de oração. Mas talvez, olhando para a igreja, nós não conseguimos perceber que a igreja tem uma cultura. Existe hoje um povo na terra. Quando nós olhamos para esse povo, nós pensamos oração, devoção. E não é a igreja. São os muçulmanos. Os muçulmanos têm uma cultura de oração. Se eles estiverem no trânsito, no trabalho, em qualquer lugar, na hora da oração, eles tiram um tapetinho, dobram um joelho, começam a falar com Allah. Muito diferente da nossa postura em relação ao que cremos ou que quisemos crer. Eu estou querendo desafiar uma geração inteira, não importa a idade. Como eu disse, existem crianças de 12 anos liderando turnos de oração de 2 horas. Mas nós precisamos mudar a maneira como nós enxergamos a vida, como nós enxergamos o mundo, como nós enxergamos a nossa situação. Uma frase que me chama a atenção do John Patton: aqueles que oram fazem mais pelo mundo do que aqueles que lutam. E se o mundo vai de mal a pior, é porque existem mais batalhas do que orações. Oração é trabalhar com Deus em parceria, dividir o coração dele com o seu coração, é viver uma vida nutrida pela vida de Deus, é viver satisfeito, é viver pleno. As pessoas olham para a sua vida e elas conseguem ver que você está irradiante, elas conseguem ter interesse pelo seu Deus, elas conseguem olhar e falar: nossa, se tem alguma coisa que é diferente. E você diz: sim, eu estive com Jesus agora de manhã, tomando um café com ele. E você começa a falar
sobre essa relação de amor. Eu estive com Ele. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso. Que ficar aos pés do Senhor é a primeira coisa a ser feita, é a primeira atividade a ser feita. Existe uma expressão dos americanos que é a primeira coisa como primeira coisa, não a segunda coisa como primeira. Se você colocar a segunda coisa como primeira, você vai perder a primeira e não vai ter nada. Então a primeira coisa é amar a Deus, e amar a Deus é orar, é ter comunhão com Ele. A maioria das pessoas continua vivendo a vida sem oração. Você continua cantando um louvor sem ter vida de oração. Você continua pregando na igreja sem ter vida de oração. Ou seja, você está colocando a segunda coisa como primeira. Você está colocando servir aos homens, o trabalho ministerial, na frente daquilo que deveria ser primeiro, que é ter comunhão com Deus. Então, por que é importante ter uma vida de oração diária? Primeira coisa, tem grupo de célula na sua comunidade, um grupo, reunião de jovens, seja lá o que for. Tem jovens e tem alguns jovens que acompanham outros, e tem atitudes que a gente acabou. Certo. Então, quando vocês se reúnem em uma reunião, jovens, um culto público de jovens, esse é um ajuntamento coletivo que a Bíblia chama de casa espiritual. Está lá. Se você quiser anotar para ler, em 1 Pedro 2, versículo 4 ao 5, que ele diz que nós somos casa espiritual, pedras vivas. Vamos ficar de pé rapidinho, fazer uma dinâmica. 1 Pedro 2, versículo 4 e 5. Vamos dar os braços assim, ó. Encaixa um braço no outro aí. É rápido. Deixa eu passar primeiro, Então olha o que ele está dizendo. Cada um de vocês aqui são pedras vivas. Você é uma pedra viva, você é uma pedra viva, você é uma pedra viva. Essa palavra pedra viva fala de uma pedra que recebeu vida de Deus e ao mesmo tempo é um sacerdote. Ou seja, a casa de Deus ela é construída de muitas pedras pequenas e cada uma dessas pedras tiveram encontros com Deus e quando nós nos juntamos, nós edificamos uma casa espiritual. A palavra espiritual é pneumáticos no grego, que significa uma casa guiada pelo Espírito. Ou seja, cada pessoa que teve contato com Deus durante a semana, quando junta, o que acontece? O Espírito Santo produz uma explosão. Porque você ouviu a voz de Deus, você ouviu a voz, você ouviu a voz, você ouviu a voz. E aí, você chega na reunião, você não depende do ministro de louvor ficar manivelando para você adorar. Imagina reuniões que quando você chega, eu experimentei isso na IBC no ano de 2001. Nós chegávamos na reunião em Contagem, já tinham cerca de 30, 20 jovens com o rosto no chão orando. Quando o Cirilo pegava o violão, ele não, vamos começar a reunião. Ele começava a liderar a adoração, na verdade já estava todo mundo adorando. Esse foi o diferencial naquela época. Porque as pessoas tinham contato com Deus e quando elas chegavam naquele lugar, não tinha uma liturgia que iniciava o culto. Eles eram o culto. Então cada um de vocês são sacerdotes e são responsáveis de ministrar a Deus adoração, intercessão diariamente. Então por isso é importante uma vida de oração individual, porque o individual influencia o coletivo. Por que a reunião é uma droga? Porque sua vida é uma droga. Se você não tem contato com Deus, Deus não existe para você durante a semana. E aí quando você chega no culto domingo, você está seco, você está sem vida. Você não teve contato com Deus. E aí você precisa que o ministro de louvor lace você, joga você no Santo dos Santos, dê uma força. Vamos, levanta a mão. Ou você põe a culpa no líder de louvor e fala, ele não tem missão não. Por isso é mais fácil. Música chata, eu não conheço. A gente culpa alguém. Mas é sua responsabilidade individual fazer que a reunião coletiva seja boa. A culpa não é de um líder. A reunião é ruim porque nossa vida é ruim. Pode sentar, pedras. Pedras vivas.
Então, por que primeiro é importante ter uma vida de oração individual? Porque o individual vai influenciar o culto coletivo, seja célula, seja por reunião de jovens, seja lá o que for, vai influenciar. Vai ser bom ou ruim dependendo da nossa vida, ok? Então essa é a primeira coisa. Segundo motivo pelo qual é importante ter uma vida de oração individual. Porque Deus, quando vai fazer alguma coisa na terra, Ele precisa achar alguém para falar antes de fazer. Olha que doideira isso. Deus tem uma vontade, tá? E Ele quer, por exemplo, liberar um grande avivamento lá em Itajaí. Itaguaí. Itajaí não. Itaguaí. Isso aí é... Ah não, isso é pela minha esposa que fica falando Itajaí toda hora. Itaguaí. Eu conheço Itaguaí. Itaguaí eu já fui pregar lá umas 2 vezes. Ah, meu Deus. Eu fui na igreja do Shinagawa. Shinagawa. Isso aí, fui lá, foi divertido demais. Eu conheço Itaguaí. Deus quer fazer um avivamento lá. Antes de Deus fazer essa vontade dele, Ele precisa achar alguém para contar a vontade dele. Aí depois que Ele conta a vontade dele, essa pessoa começa a orar de volta à vontade dele. E aí Ele faz a vontade dele. É assim que Deus faz. Por quê? Porque Ele decidiu trabalhar em parceria com os homens. Ele decidiu fazer tudo através da instrumentalidade da igreja. E isso não tem idade. O avivamento de Gales, no país de Gales, em 1904, foi liderado por crianças e adolescentes. Os grandes teólogos da Europa iam para aquele lugar sentar e ouvir as crianças pregando. O mais velho tinha 26 anos, todos os outros eram abaixo disso. Um avivamento tão poderoso que durante 3 anos e meio não houve uma ocorrência policial sequer. As lojas de Bíblia não tinham estoque. As pessoas não queriam ir mais no estádio de futebol, não porque alguém proibiu, porque eles não tinham mais vontade, queriam ficar orando. Procissões de oração, sabe? 500 pessoas andando. As pessoas tinham medo de chegar atrasado na reunião, com medo de perder uma visitação de Deus. Um grande mover do Espírito que começou com crianças orando, buscando a face de Deus. Então Deus, ele, quando vai fazer algo na terra, Ele precisa falar com as pessoas antes disso. Por isso Amós 3,7 diz: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes revelar seus segredos aos seus servos os profetas. São segredos. Segredos você não conta para qualquer pessoa. Ou você conta? Você chega na padaria do seu Manuel de manhã cedo: ô seu Manuel, vem aqui abrir minha vida para você, encontrar os meus segredos mais profundos. É isso que você faz? Se você faz, você é esquisito. Você não conta segredo para qualquer pessoa. Você conta segredo para amigos íntimos. E é isso que ele está falando. Antes do Senhor fazer qualquer coisa, Ele tem que contar para pessoas. E essas pessoas começam a orar em cima daquela palavra que Deus falou. Então Deus tem muitos planos para vocês. Planos para a sua cidade, planos para a sua comunidade local. E eles não vão acontecer enquanto você não começar a ouvir o que Deus está querendo fazer. E começar a orar de volta para Ele, a vontade dEle. Isso é poderoso. Deus não está contra a gente. Deus não está querendo que o mundo continue sofrendo. Deus não está afim de que o pecado continue avançando. Mas é preciso que se levante alguém que vai posicionar o ouvido para ouvir a voz dEle e orar de volta para Ele. Então, Deus não vai fazer nada na terra sem comunhão. Ele precisa contar para a gente o que Ele quer fazer. E aí a gente vai orar. Então, esse é uma coisa importante. Okay? Como que se desenvolve uma vida de oração, então? A vida com Deus, ela tem um início com Ele mesmo. Por exemplo, Deus te dá graça para ser salvo. Ele te salva. Ok? Amém? Amém? Amém. Amém? 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 Amém. Quem te salva? Quem te salva? Então Deus te salva. Você não se salva. Que
isso não vem de vós, vem de Deus. Deus coloca a vida dele dentro da gente. E lá em 1 Pedro 2,2 diz que acontece um fenômeno. Quer descobrir se uma pessoa é salva? Ninguém quer. Mas querem descobrir como que faz para saber se uma pessoa é salva? Quando ela tem fome. 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente o puro leite espiritual para cresceres para a salvação. Qual é a primeira coisa que um bebê quando nasce quer? Amar. Qual é a primeira coisa que um novo nascido, que acabou de converter, também vai ter necessidade? Leite espiritual. Para crescer. Então Deus inicia a fome em nós. Se você não teve fome em nenhum momento da vida, porque talvez você não seja salvo. Você ainda não teve uma experiência genuína com Cristo. Fome, desejo de conhecer Deus, vontade de entender a Bíblia. Mesmo que você não entenda nada, você fica lendo querendo entender. Um senso de curiosidade de Deus. Você quer ir atrás, quer entender por que é assim, entender esse versículo. Você procura pessoas, começa a ler livros. Há um desespero dentro da sua alma de conhecê-lo. Então é um leite que é necessário para você amadurecer, para você crescer, desenvolver a salvação. Então Deus inicia a salvação, Ele dá graça, Ele planta fome, mas é nossa responsabilidade manter ou aumentar a graça de Deus, desenvolver a graça de Deus. 2 Pedro 3,18 diz assim: antes, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor. Ou seja, a graça de Deus não é estática. Eu não recebi graça de Deus para ser salvo e ela fica aqui parada. A Bíblia diz que Jesus, ele cresceu em graça diante de Deus e diante dos homens. Amém? Tem gente que acha que Jesus sempre foi maduro espiritualmente, mas ele veio como homem. Ele fez milagres como homem, pelo poder do Espírito. Deus usou Jesus como homem. Jesus não fez milagres como Deus. Embora sendo Deus, abriu mão de ser Deus, assumiu a forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Quando ele está fazendo curas, ele está fazendo como homem. Quando ele está orando como um homem de carne e osso. E diz que ele cresceu. Desde pequenininho ele desenvolveu uma vida com Deus, que ele foi crescendo espiritualmente. Isso todos nós precisamos fazer, crescer espiritualmente. Crescer na graça de Deus. A palavra graça pode ser traduzida como favor de Deus. Quando Deus te favorece, você pode crescer no favor de Deus, na medida que você fica diante da face dele. Não é isso que está lá em Números 6, 25, 26. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor sobre ti te levante o rosto e te dê a paz. A palavra graça aqui também é favor. O favor está na face de Deus. Quando você fica olhando para a face dele, ele libera favor sobre a sua vida. E aí os homens começam a perceber que existe algo diferente quando você fala, quando você prega, quando você trabalha, quando você faz qualquer coisa. Porque Deus está te abençoando com o brilho do rosto dele. E você pode crescer, você pode fazer isso aumentar. A resposta que nós damos à graça de Deus, você tem a vida de Deus aí dentro de você, amém? Você pode trabalhar para ela crescer, para ela aumentar. A resposta que nós damos à graça, o meio que nós crescemos, os mestres devocionais chamam isso de disciplina. Disciplina espiritual. Que é o esforço que fazemos para que a vida de Deus domine a nossa vida e a gente passe a andar no Espírito e no poder do Espírito. Disciplina. E o maior exemplo de disciplina está na vida de oração de Jesus. Ele é o maior exemplo. Então, a palavra disciplina vem da palavra discípulo. Todo discípulo. Quem é discípulo de Jesus aqui? Agora, o que significa discípulo? Um aprendiz, um seguidor. Se você é um aprendiz, significa que você está aprendendo. Como que aprende? Olhando para o mestre.
Então seria legal olhar como Jesus ora. Porque você é discípulo dele. E ele está tendo uma disciplina que ele fazia diariamente. Vamos fazer um exercício aqui de leitura. Alguém vai abrir em Mateus 14, versículo 13. Mateus 14, 13. Uma pessoa vai abrir nesse texto, ok? Outra pessoa vai abrir em Lucas 5, 16. Outra pessoa abre comigo em Lucas 6, 12 ao 13. E eu vou ler por último Marcos 1, 32, 35. Vamos lá, rapidinho? Quem está em Mateus 14, 13, pode ler alto para mim. Ouvindo que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os doentes. Lucas 5,16. Então olha só, Jesus tinha uma prática. Ele ficava sozinho. E quando ele ficava sozinho, ele fazia o quê? Orava. Logo depois que ele ficou sozinho, aí no texto que o irmão leu de Mateus, diz que ele começou a curar os doentes. Então Jesus ele aliava essas duas coisas, trabalho e oração. Ora e labora, ora e labora. Trabalho e oração, trabalho e oração. Ele ia para um lugar deserto, ficava sozinho e orava. Aí Deus falava com ele, enchia ele de unção, ele ia lá e curava os doentes, cuidava dos pobres. Depois ele voltava de novo para um lugar deserto. Então ele tinha uma disciplina, que a Bíblia chama de deserto, de ficar só. Que os mestres devocionais chamam de solitude. Repete comigo, solitude. Solitude não é a música da Laura Pausini. Só os velhos entendem. Entendeu? Eu entendi. Entendeu? Solitude significa. A galera aqui, ó. Então vou ensinar. Solitude significa solidão preenchida. É o nome de com uma Deus. música da Laura Pausini. Tude é de plenitude, de solidão. Muito bonita, por sinal. Então solitude é quando eu fico sozinho para encher a minha vida com Deus. Sozinho mesmo, literalmente. Separado, num quarto, num monte, numa floresta, qualquer lugar onde você fique só com Ele. Isso é solitude. Jesus tinha essa disciplina. Nós não gostamos às vezes de ficar sozinhos. Alguns outros não. Mas acontece um fenômeno quando você fica sozinho. Sabe qual é o fenômeno? Você encontra você. Você já se encontrou? Está pensando que se encontrou. O que é encontrar você? Encontrar os seus pensamentos. Quando você fica sozinho, você já viu tanto de coisa que vem? Esse é você. Então a primeira coisa que acontece quando a gente começa a orar, ficar sozinho para orar, a gente pensa assim, vou encontrar Deus. Não, você encontra você primeiro. Encontrar você é uma droga. Você começa a pensamentos impuros, você começa a ter pensamento, que bolo de chocolate, que chama dele. Que suco. Pô, pior que é assim mesmo. Você fica pensando e pensando coisas erradas das pessoas, pensando problemas, pensando coisas que você fica ali. Então você está encontrando você, e isso é bom, porque esse é o seu verdadeiro eu. Prende comigo isso. Deus não ouve oração do falso eu. Deus não ouve a oração do falso O que é eu. o falso eu? É um personagem que você cria para Deus e para as pessoas que não é o você verdadeiro. Por exemplo, nós estamos com muita raiva de alguém. Você brigou com a pessoa. Aí você vai orar na igreja, em qualquer lugar. Aí você vai e monta um personagem espiritual. Senhor, meu Deus e meu Pai, estou aqui em tua presença. Eis-me aqui, envia minhas nações. Mas dentro de você, de verdade, o que você tem? Raiva, ressentimento, amargura. Esse é o falso eu.
E é uma tolice, porque Deus sabe o que você está sentindo. Seria melhor falar logo: Deus, estou aqui, mas estou com muita raiva. Não quero orar, estou na carne. Sabe quem fazia isso direto? Jesus. Davi. Jesus também, ele dizia: minha alma está angustiada. O filho passa de mim esse cálice. Ele não maquiou, ele não falou: não, estou pronto para ir para a cruz. Onde é? Tem uma cruz aí para morrer? Vou alongar aqui que vai ficar muito tempo, né? O cara estava tão angustiado que ele suou sangue. Isso é comprovado cientificamente que é possível. O alto nível de estresse, aí ele chega lá e fala: pai, tem como aliviar? Porque tá bravo o negócio. Davi falava direto: ó, alma, brigava. Já viu alguém brigar com a alma? Parece que o cara é autista. Ele fala com ele mesmo: alma, porque estás abatida. Já viu alguém falar com a própria alma? Ele estava angustiado ali, os meus inimigos, ele brigava com Deus. Já viu alguém brigar com Deus? Caraca, Deus, está prosperando o ímpio. Eu estou aqui chupando o dedo, me ferrando todo. E o ímpio prospera. Davi brigava com Deus e diz que ele era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era sinceramente transparente. Ele não maquiava uma espiritualidade. Já viu gente que muda a voz quando vai orar? Oh, meu Deus, meu pai. Muda a voz. Aí quando ele para de orar, a voz volta. Ô, irmão. O cara muda, ele cria um personagem quando ele entra no mundo do espírito. Isso é falsidade. Deus quer a gente transparente. Deus, estou com raiva, triste, eu não queria orar, estou muito a fim de desviar hoje. Me ajuda. Tem como? Aí ele diz que dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Quem é o humilde? O cara que tem a visão correta dele mesmo. Eu sou uma peste. Deus já sabe também, ele vai me ajudar a parar de ser. É isso que Davi ficava: pô, Deus, dá não, eu estou orando direto, os caras prosperam, querem me matar. Então quando você fica sozinho, o tratamento a psicologia de Deus é essa, entendeu? Ele quer que você se exponha, porque no lugar de oração não tem como você impressionar Deus. Seria uma tremenda idiotice pegar o violão quando você vai orar e falar: ei Deus, olha como é que eu toco! Pra ti! Idiota! Por que você está fazendo isso? Bom, eu acho que Deus não diz idiota. Se eu fosse Deus, diria, mas eu não sou. Porque não faz o menor sentido você tentar impressionar Ele com uma coisa que Ele te deu. Ele já sabe. Então, dentro do lugar solitário de oração, não tem performance. Você não muda a voz para orar. É um lugar de você se rasgar, se expor. Falar: Deus, eu estou mal. Ou Deus, eu estou feliz. Ou Deus, ser sincero com Ele, sabe? Então a solidão serve para isso. Para você expor a sua vida a Ele. Próximo texto, Lucas 6, 12 ao 13. Vamos abrir ainda? Vou ler. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte para orar. E passou a noite inteira em oração a Deus. Quando já era dia, chamou para si seus discípulos e escolheu os 12, que também deu o nome de apóstolos. Então olha o quadro. Tinha uma decisão muito importante para ser tomada. Ele tinha que escolher os 12. O que ele fez diante de uma decisão a ser tomada? Orou a noite inteira. Qual foi a última vez, antes de tomar uma decisão, que você gastou uma noite inteira orando? Jesus, ele foi tão criterioso que ele orou até para escolher a pessoa que iria trair ele. E gastou a noite inteira orando para ouvir a voz de Deus e escolher aqueles 12 homens que iriam ajudar ele no seu ministério inicial. Por último, Marcos 1, 32 ao 35.
E chegando à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. Toda a cidade se juntou à porta. Imagina, toda a cidade de Itaguaí se juntar à porta da tua casa, quando você chegar no retiro. E ali curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, expulsou muitos demônios, porém não os deixava falar os demônios porque o conheciam. Levantando-se de manhã, muito cedo, ainda escuro, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Tem gente que acha que Jesus era um hippie, com uma flor atrás do cabelo e uma ovelha no ombro. Outros acham que Jesus era baiano, que ele ficava numa rede, com uma água de coco na mão, dizendo mainha, mainha, relaxando, que ele era um hippie, que não fazia nada. Só que Jesus, ele andava quilômetros a pé para pregar o Evangelho. Ele pregava para cidades inteiras. Quem é pregador sabe. 1 hora de pregação é equivalente a uma lavada de roupa de máquina cheia na mão. Quando você acaba de pregar, parece que você lutou MMA. Você fica esgotado. Imagina curar a cidade inteira. Imagina se todos os endemoniados do seu bairro, não da sua cidade, se juntassem na porta da sua casa e você orasse um por um. Um por um. Eu já expulsei demônios de pessoas assim. Eu expulsava o demônio de uma pessoa 3 vezes ao dia. Da mesma pessoa. No fim do dia eu estava assim, dá sono aqui. Mexer com o mundo espiritual cansa o seu físico. E Jesus está curando milhares de pessoas de uma cidade inteira. Quando eu prego muitos dias, nesse dia que eu fui no Shinagawa, eu preguei 9 horas direto. Foi o dia que eu mais preguei e quase morri no outro. No outro dia eu quero ficar dormindo. Eu não quero nem ler a Bíblia, eu desvio. Acabou a força total. Tipo assim, caraca, Deus, me dá um choque. Jesus não. Diz que depois de curar uma cidade inteira, ele se levanta de madrugada, está escuro, e ele sabe que ele vai ter um dia inteiro pela frente. Então ele precisa ouvir quem? Deus, o Pai. Ele vai lá, acorda de madrugada. Senhor, o que tem para hoje? Quem que a gente vai curar? Já viu? Jesus vai num lugar, cura todo mundo. Vai num outro lugar, cura um só. Se fosse a gente, ia querer curar todo mundo sempre. Porque a gente não ouve Deus. Porque ele só fazia o que o Pai estava fazendo. Então no tanque de Betesda, o Pai estava curando um só. Tinha outros doentes. Então Jesus, ele tinha essa necessidade. E eu creio que você também tem, amém? Você precisa aprender a fazer isso. Mas o que é então uma disciplina espiritual? Deixa eu te ensinar. Disciplina espiritual é simples. É fazer tudo o que você pode fazer para receber poder para realizar o que você não pode fazer. Difícil? Fizeram Disciplina espiritual é fazer tudo o que você pode fazer, tudo o que você é capaz de fazer, para receber poder de Deus para realizar o que você não pode fazer. Por exemplo, você consegue amar os seus inimigos? Você ama amar os inimigos? Está fluindo o seu colo amar os inimigos. Você consegue isso? Sim? Gente, é uma pergunta. Vocês estão com fome? Não. Também estou, mas estou vivo. Você não consegue amar os inimigos, mas você consegue separar 20 minutos diários para ler a Bíblia? É humanamente possível? Sim. Ou é sobrenatural? Precisa ser um anjo para fazer isso. Você consegue se esforçar, desligar a televisão, e o tempo que você ia gastar vendo televisão, ler a Bíblia e orar? Dá para fazer isso, gente? Sim ou não? Sim.
é uma disciplina. Você está se esforçando fisicamente, desligando aquilo naquele período de tempo. Fazer isso diariamente desenvolve um hábito e uma disciplina. Quando você começa a fazer isso, Deus começa a dar poder para você realizar coisas que você não conseguia, como perdoar os inimigos, como orar, como curar os doentes, como amar os perdidos. Você começa a ser como Jesus. Você anda nas ruas extravasando amor pelas pessoas. Você começa a se parecer com Ele. Então, disciplina parece que às vezes fala de uma vida escrava, mas na verdade disciplina confere liberdade para a gente. Está associado à liberdade. Pensa comigo, um ginasta olímpico. Quanto tempo esse cara gasta treinando disciplinadamente? E é talvez um dos treinamentos mais rigorosos que existem de um ginasta olímpico. Então ele treina desde criança, todo dia, 8 horas por dia, disciplinadamente. Sim ou não? Sim. Quando chega na Olimpíadas, ele tem a liberdade de executar aqueles movimentos que ninguém consegue executar. Ele consegue porque ele disciplinou a vida, o corpo dele todos os dias para fazer aquilo. Não dá uma impressão quando você olha que é fácil? Você fala assim, caraca, vou fazer. E a pessoa aqui, é tipo um saco de batata no chão, não tem jeito de fazer. Mas olhando, você pensa assim, cara, pô, maneiro, chegar ali vou rodar, né? Um músico virtuoso, você olha o cara tocando uma guitarra, o Satriani vai vir aí no Brasil, você olha o cara tocando guitarra, você fala assim, pô, o maluco toca com luz apagada e não erra. Pode apagar tudo que ele vai. Você olha assim, pô, fácil, pegar a guitarra e fazer. Não consegue nem fazer um sol, nem um mi menor. Porque ele disciplinou a vida dele inteira, treinando aquilo ali, para quando chegar o momento de executar, ele ter liberdade para fazer. É a mesma coisa. Você disciplina a sua vida em oração, vão chegar momentos que você vai ter liberdade para dizer não ao pecado, para dizer sim à vontade de Deus, para se mudar para uma outra cidade quando Ele mandar, para deixar um relacionamento quando Ele te falar, porque você está livre. Aonde o Espírito de Deus está agindo, você está livre, você tem liberdade. Você tem liberdade para executar coisas para o Senhor. Você não tem mais vergonha, você não tem timidez, você põe a mão na cabeça da pessoa, ora mesmo. Deus fala com você no shopping sobre uma vida de uma pessoa, você vai lá e fala, Deus está falando isso para você, porque você disciplinou a vida inteira ali, todos os dias orando, lendo as escrituras, derramando seu coração diante do Senhor. Então, isso é disciplina, exige esforço, você precisa se esforçar para isso. Você não vai acordar amanhã de manhã, o Espírito Santo não vai pegar você pela orelha e jogar você dentro do quarto, ora aí, não existe isso. Quem ora é você. A responsabilidade de manter o fogo aceso é sua. O Espírito Santo não vai orar para você, ele não vai te jogar dentro do quarto, ele não vai te oprimir para fazer isso. Isso é uma decisão sua. Você coloca o relógio para despertar, você dorme mais tarde, você acorda mais cedo, você cria esses hábitos na sua vida. E a nossa geração é a geração mais disciplinada do mundo. Nós amamos gastar tempo com internet, nós amamos gastar tempo com televisão, nós amamos gastar tempo com tudo, menos com aquilo que é produtivo. Essa é a geração Facebook, que conhece tudo sobre o nada. Já viu gente que passa na rua, te cumprimenta como se fosse o melhor amigo? Mas ele te conhece do Facebook. Isso acontece comigo direto, porque como eu viajo bastante, eu encontro as pessoas às vezes numa conferência, num evento, eles falam, oi meu irmão, tudo bom? Me abraça. Cara, de onde eu conheço esse cara? E eu fico ali conversando com ele, não cito o nome com medo de errar o nome. Eu fico, irmão, pô irmão, como é que tá, irmão? Eu não falo o nome porque eu não sei o nome. Mas a pessoa está me tratando como se fosse meu amigo íntimo. Nós conhecemos tudo sobre o nada, porque o nosso tempo é desperdiçado. Tempo não volta atrás. O minuto que passou não tem como ser recuperado. Por isso nós precisamos gastá-lo sabiamente. Cada minuto, a coisa que mais me estressa é perder tempo.
Porque tempo custa caro. E você vai ser formado em Deus na medida que você entende desde novo o tanto de horas que você gasta fazendo coisas produtivas. E a principal coisa produtiva é o quanto de tempo você aprendeu a gastar orando. Sim ou não? Então, beleza. Como que faz para começar? Quem está interessado? Só ela. Primeira coisa que precisa remover da cabeça. Coisas que impedem vocês de orar. Primeira coisa, condenação. Quem aqui falou, vou orar, fez o voto, segunda-feira falhou, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, nunca mais voltou, porque ficou condenado? Quem já teve essa experiência aí terrível? Condenação. A maioria das pessoas nem começam a orar porque já entram na oração condenada. Quando tenta orar, já acha que Deus está contra a minha vida. E aí já para. Então, a primeira coisa para te ajudar, Hebreus 10:19 diz assim: entrando com ousadia diante do Santo dos Santos, pelo sangue. O que te habilita a entrar na presença de Deus não é quando você faz coisas certas. O que te habilita a entrar na presença de Deus é a fé no sangue de Jesus. Amém? Amém. As pessoas chegam, não, hoje não posso adorar porque eu briguei com minha mãe. Não, não posso adorar porque hoje eu xinguei palavrão. Não, não posso adorar porque hoje eu... Não é o que você faz de certo ou errado que te qualifica ou desqualifica. Mas é a fé no sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele te cobre. Quando você crê no Senhor Jesus, ele te declara justo. Você sabia que Deus está declarando isso agora sobre a sua vida? Amém. Justo. Não que você seja justo. Você não vale nada. Mas Deus declarou você justo. Porque quando ele olha para a sua vida, ele olha o sangue do Filho dele. E o sangue do Filho dele é perfeito. O sangue do Filho dele satisfez Deus. Tinha uma impunidade. Todos os homens quebraram a lei de Deus. Não é isso que Paulo diz? Todos pecaram. Não há um justo sequer. Todos são maus. Todos estão debaixo do pecado. Desde pequenininho, a criança manifesta a maldade. Coloca duas crianças em um brinquedo. Você vai ver Adão. Adão manifestando na vida de uma criança, cheio de maldade e egoísmo. Quando nós éramos crianças, nós quebrávamos um brinquedo do nosso amiguinho e colocávamos engatilhado no lugar para que a próxima pessoa que mexesse tomasse a culpa. Verdade. Cansou de fazer isso? É verdade. Você era bem pequeno, Eu já fiz mas havia essa uma dupla. maldade intrínseca dentro de você que é fruto da queda. Então vamos lá, vira para o seu irmão e fala: você não presta, malvado. Aproveita agora para falar que você não presta. Mas aí, nós precisamos pensar que Deus, ele canta uma música pra gente. A música que Deus canta é: você não vale nada, mas é bastante. Esse é o hino de Deus pra gente. É o forrozinho do Senhor. Não vale nada, não. Então havia uma dívida. E a dívida tinha que ser paga. Porque nós quebramos a lei sempre. Você mente, você defrauda, você jura em falso. Todos os dias você quebra a lei de Deus. Todos os dias toda a humanidade quebrou a lei de Deus. Sempre. E a lei não podia justificar o homem. A lei veio para condenar o homem. A lei, ela funciona assim. Você passa todo dia 200 por hora na estrada. E aí um dia capinaram, tiraram o mato. E aí você viu que tinha uma placa que era só 120. Ih, a lei te pegou. Antes você não via a lei, que tinha um mato ali. Mas aí alguém começa a pregar sobre Deus, sobre santidade, sobre o que Deus exige do homem. E aí a lei te pega. E você vê que você não passa em nada. O povo de Israel pecou quando Deus ainda estava falando: não terás outros. Já construiu um bezerro. Deus ainda está falando.
não terás outros deuses. Eles já estavam lá construindo o negócio, porque o homem ia dado ao pecado. E a lei não podia justificar o homem, nem as suas próprias obras de santidade podiam te justificar. Então Deus teve uma ideia de amor, enviar o seu próprio filho, para que o seu filho pagasse a lei, cumprisse a lei por todos nós. Cristo Jesus cumpriu toda a lei, cada requisito. E quando nós temos fé nele, temos fé no sangue que nos justifica. E agora, nós não precisamos fazer coisas para ser aceito por Deus. Nós precisamos ter fé nele. A fé na salvação nos autoriza e nos qualifica a entrar diante de Deus. E a Bíblia diz que nós temos paz com Deus, porque fomos justificados. Então Deus ele teve uma ideia que nós chamamos de propiciação. A teologia chama de expiação, propiciação, que funciona mais ou menos assim. Agora eu vou te evangelizar. Quantos acreditam que Deus é justo? Amém. Deus é justo, amém? Amém. Sempre justo. Quando alguém comete um estupro, ele está quebrando a lei dos homens, sim ou não? Sim. E o que a justiça exige de alguém que estupra? Ele precisa pagar um mês? Sua justiça é fraca. Muito. Vamos piorar. Vamos piorar. Vamos piorar. Vamos supor que um cara entra na sua casa, pega seu único filho e ele, além de estuprar seu filho, ele corta ele em pedaços. O que esse cara merece? Morte. Que é isso que a justiça exige de quem quebra a lei. Mas nós acabamos de falar, todos nós, que Deus é justo. Sim ou não? Sim. O problema é que você sempre quebrou a lei dele. Então você merece ir para o fogo do inferno com muito amor e carinho. Porque Deus é justo. E Ele exige que a justiça seja feita. Deus poderia fazer isso sem deixar de ser amor. Porque Deus é amor e é justo. E a justiça dele exige que alguém pague por ter quebrado a lei. A lógica é, nós deveríamos ter pago. Nós deveríamos ter morrido com o juízo dele. Mas ele escolheu um meio chamado expiação. Propiciação. Propiciação significa aplacar a ira. Já viu aquele boneco do MMA que treina de borracha? Quando você soca aquele boneco, você está aplacando a ira. Você está descarregando a raiva ali. Foi mais ou menos o que Deus fez no corpo do filho dele. Imagina, todos os pecados da humanidade, não só os pecados do tempo de Jesus, todos os pecados cometidos antes de Jesus e todos os pecados cometidos depois de Jesus, todos esses pecados cometidos estavam no corpo de Jesus. Sífilis, AIDS, câncer, depressão, adultério, todos os pecados estavam concentrados no corpo dele. Deus estava com ira. Deus está virado contra o pecado e contra o pecador, e ele ia descarregar a ira dele na cabeça dos homens. Mas Deus nos amou tanto, de forma tão extravagante, que ao invés de ele descarregar a ira dele no nosso corpo, na nossa cabeça, ele descarregou a ira dele no corpo do próprio filho. Diz que agradou Deus em moê-lo, e que ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado pela ira de Deus, do próprio Pai, que precisava cumprir a justiça de
Deus e ele descarrega a ira de Deus. Jesus absorve a ira de Deus em seu corpo plenamente, de maneira que ele fica separado do Pai. Ele diz: Deus meu, por que me separaste? Porque naquele momento Deus Santo se separa do seu Filho, porque todo o pecado de toda a história da humanidade estava no corpo, e Deus estava esmagando o seu Filho com uma santa ira, com um santo zelo, toda a raiva de Deus contra o pecado, porque o pecado é que nos separa dele, e ele estava com raiva disso, e ele está descarregando ira, e Jesus está absorvendo o castigo que era para ser meu e seu. E a fé nesse sacrifício, nesse sangue, faz com que nós sejamos justos diante de Deus, porque Ele cumpriu toda a lei, e Ele pagou todo o castigo, e agora o sangue do Filho está sobre a minha vida. Quando Deus olha para a minha vida, Ele vê o sangue perfeito de Jesus, e Ele diz: pode entrar, não precisa ficar condenado, alguém pagou por você, venha, eu não estou te condenando, você tem fé no sangue do meu Filho, pode vir. Eu estou te dando graça. Eu não estou te acusando. Quem tentará contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Quem os separará do amor de Cristo Jesus? Nem morte, nem vida, nem principados, nem anjos, nem tribulações. Nada pode te separar do santo amor de Deus derramado naquela cruz. Então, o que te qualifica a entrar na presença de Deus não é se você fez tudo certinho ou não, é a fé no sangue. Senhor, estou aqui, pequei contra ti, mas o teu sangue me purifica e me autoriza a entrar na sua presença. Glória a Deus. Eu sou aceito por causa do sangue. Obrigado, Jesus. Isso é graça. Graça não é só favor não merecido. Nós falamos que graça é o favor não merecido. Graça funciona da seguinte forma: você pega o assassino do seu filho, com sangue na mão ainda, ele acabou de esquartejar o seu filho, você vê aquele cara que matou o seu único filho, dentro da sua sala. Quando você encontra esse homem, você vai lá no seu escritório, pega uma escritura de uma casa própria. Sabe, a escritura é o documento que comprova que a casa é de alguém. Você pega aquele documento de uma casa própria, você pega a chave da casa própria, e ao invés de você matar o assassino do seu filho, você dá para ele: toma aqui, eu quero te dar um presente, eu quero te dar uma casa própria, eu quero te dar uma chave de uma casa própria. Isso é graça. Graça é receber o melhor presente quando merecia o pior castigo. Escandaloso. E se você não se escandaliza com a graça, é porque você não é salvo. A graça precisa te deixar: como? Eu matei o seu filho e você está me dando uma casa? Eu mereci o pior castigo, estou ganhando o melhor presente. Existem jovens aqui que estão sendo salvos agora. Amém, Jesus. O Espírito Santo está recriando o teu espírito. Aleluia. Você está vendo a cruz agora. Você está vendo a Glória a graça e o Deus. amor de Deus. Aleluia. O Espírito está entrando dentro de você como nunca entrou. Amém. Glória a Deus. Aumenta a sua presença, Senhor. Oh, Deus. Sim, Jesus. Incrível graça, maravilhosa graça que nos alcançou. Santo Jesus. Quando éramos inimigos de Deus, filhos da ira, filhos da desobediência, que nos salvou para ter comunhão com o Filho de Deus e com o seu Pai. Graça também pode ser representada quando você deve um cheque especial ao banco. Você está devendo um cheque especial. Talvez os adultos entendam melhor essa linguagem. Você está com uma dívida no banco, você vai lá no banco na segunda-feira, você encontra o seu gerente, aí ele vai e diz: ô Liliane,
o seguinte, eu vi que você tem uma dívida aqui no banco, eu queria perdoar ela. Aí você já começa, fica pentecostal, né? Já manda o pêndulo. Aí já é bom, perdoou. Aí ele vai te levar no cantinho e fala assim, mas é o seguinte, além de eu perdoar a sua dívida, Liliana, eu queria fazer o seguinte contigo. Estou depositando R$1 milhão na sua conta, tá bom? Receba. Isso é graça. Graça não é só perdoar pecado. Graça é quando ele acredita a justiça. Aleluia. Romanos 4, Glória a ele Deus. acreditou justiça em nós. Sabe o que ele fez? Ele removeu o seu pecado, perdoou o seu pecado e ele pegou a única coisa justa no mundo e colocou dentro de você, que é Jesus. Aleluia. Santo Você tem um Deus. depósito dentro de você. Obrigado, Jesus. Ele depositou alguém justo dentro de você. Poxa, Não é incrível isso, gente? Amém? Maravilhoso. Essa mensagem fez os apóstolos largarem tudo e correr o mundo inteiro anunciando. Que eles ficaram impactados com esse Deus. Eles queriam falar isso para todo mundo. Entender a graça de Deus não é autorização para pecar, muito pelo contrário. É fogo para se apaixonar. Porque agora você não precisa ficar condenado. Eu nunca mais fico condenado. Quando eu falho, eu levanto e ando. Porque eu tenho fé naquele que me aceitou, naquele que me justificou. E aí agora eu posso começar a andar em santidade. Eu posso começar a buscar santidade, porque Ele me aceita. Então a primeira coisa que impede a gente de orar é essa condenação. Eu estou te dando uma ferramenta de fé. Creia no sangue, Ele te aceita. Mesmo se você errar, mesmo se você pecar, você não é justificado pelas obras da lei. Você é justificado pela fé no sangue de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Amém! Amém. Glória a Deus. Ele gosta de você. Amém, Jesus. O sangue do Filho dele satisfez ele. Fez toda a obra. Amém, Jesus. Segunda coisa que atrapalha a gente de orar é o nosso emocionalismo. Mistério. O brasileiro adora arrepio. A gente é viciado em emoção. Então significa que se as pessoas não caíram no poder no culto, Deus não veio. Deus tirou férias. Coisa que nem tem como acontecer, porque Ele é onipresente. Nós somos viciados em sensações. Nós julgamos se o culto é bom ou não pelo que sentimos de arrepio, pelo tanto que choramos. Aí quando a gente vai orar, acontece a mesma coisa, porque a maior parte do tempo da nossa vida de oração é sem sentir nada. Mas Hebreus capítulo 4, versículo 16, fala que o meio de nos manter conectados com Deus é fé e não sentimentos. É importante ter sentimentos, é importante chorar, ter emoções. Deus é um Deus que tem emoções. É errado depender das emoções para relacionar com Deus. Eu entro em fé diante dele. Não estou sentindo nada, mas porque eu acesso a fé, depois eu começo a sentir. Começo a ter sensações de sua presença. Às vezes não, mas eu sei que eu estou falando com Deus pela fé. Todos os dias de manhã, quando você acordar, abrir a sua Bíblia, você vai estar cheio de sono, porque você é um ser humano. Você vai estar ali tentando ler a Bíblia cheio de remela, dando looping de sono. E Deus está no céu rindo. Ele veio. Você acha que está uma droga. Não estou sentindo nada, estou com sono. Estou lendo 2 Bíblias aqui de tão zarolho. Sim mesmo. Mas Deus está no céu assim. Que legal, ele veio. Ele está assim. Deus te levanta e começa a aplaudir. Seja bem-vindo, meu filho. Glória a Deus. Todo dia eu estou te esperando. Aleluia. Santo. Entra, vamos brincar, vamos divertir. Deus te aplaude. Mesmo quando você está com sono. Porque fé não é o que se sente.
é o que se acredita em confiança. Fé é confiar. Glória a Deus. Eu confio que Deus me ouve e diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é presenteador de todas as pessoas que decidem buscar sua face, sentindo ou não sentindo, triste ou alegre, com dor ou sem dor, cansado ou não cansado. Ele presenteia. E o resultado da vida de oração não vem na hora que está orando, vem depois. Essa é a minha jornada. Eu era um dependente químico, minha mãe era dependente química. Então, quando uma mãe financia a drogadição de um filho, a potência para se destruir é muito grande. Eu era um delinquente, um zero à esquerda, sem nenhum tipo de formação intelectual, sem universidade. Fui terminar meus estudos com supletivo depois de velho. Fumava mais de 7 baseados por dia. Tinha hora que eu nem sabia quem eu era. Se eu era eu ou era um baseado. Eu virava um baseado. Então eu era para ser deformado intelectualmente. Hoje eu leio mais de 6 ou 7 livros por mês. Pretendo aumentar esse número para ler 30 livros ao mês no próximo ano. Deus me deu graça e restauração de neurônios. Decoro biografias, dou aula de história da igreja. Decoro datas, decoro nomes, decoro fatos. Porque eu sou legal e bonzinho? Porque a vida de oração me transformou. Amém, Jesus. Eu não estou te contando uma coisa que eu li no livro. Estou te contando uma coisa que eu vivo. E eu tenho autoridade para dizer, pode me imitar. Olha para a minha vida. Isso não é arrogância, isso é bíblico. Paulo disse, olha para mim e me imita. No que é de Cristo em mim, me imita. O que não vem de mim. Existe um orgulho santo. Que Paulo diz, eu vou me gloriar na cruz, porque Cristo vive em mim. Amém. E é nisso que eu me glorio. Eu me orgulho no fato de que Ele fez isso em mim. A vida de oração mudou a minha história. Tudo que eu tenho eu devo a Ele. E a essa prática de encontrar Deus, sentindo ou não sentindo, sem vício de emoções, sem depender de sensações. Mas a simples fé de entrar diante dele, ficar ali. Às vezes não sei nem o que falo, nem tenho o que falar. Só fico quieto ali e falo, Deus, estou na tua presença. E isso por si só já é transformador. No decorrer dos anos e no decorrer de quanto você faz isso. Por isso que é uma disciplina. Fé. Muito tempo atrás eu li um livro chamado Bom Dia Espírito Santo. Esse livro ele narra a experiência de um homem de Deus, um homem muito usado em curas e sinais e maravilhas. Essa experiência fantástica que ele teve influenciou muitos cristãos a fazerem algo bem idiota, ingênuo, mas quase idiota. Porque a experiência dele é de que um dia ele acordou e disse, bom dia Espírito Santo. E o Espírito Santo invadiu o quarto, vento, e ele ficou agarrado na cama. E o que eu fiz no outro dia? Li o livro. Está comigo, né? Sentei na cama e falei, bom dia, Espírito Santo. O que aconteceu? Nada. Antes de colocar o pé no chão, todo dia, bom dia, Espírito Santo. Não passou uma pena de anjo, meu amigo, perto do quarto. Só tinha eu e minha parede. E aí, nós tentamos viver em um dia o que esse homem levou 15 anos para viver. Essa é a nossa geração. Micro-ondas, banda larga, 100 megas, fast food, tudo. Acabou, estamos pronto, santo, pregador, vamos. Um clique você já vira tudo. Entendeu? Ser santo, você quer ser santo em 5 minutos. Lavou, passou, tá pronto. Não. Esses caras levaram uma vida inteira para chegar e escrever um livro daquele e relatar essa experiência.
Você passou 13 anos da vida andando na carne. Aí em um mês, você quer explodir no espírito. Mas é uma vida semeando no espírito. Diariamente. Durante anos e anos. Eu faço isso há 15 anos. Agora que eu estou começando a tocar uma gotinha. Leva tempo. Claro que no processo Deus foi me transformando. É uma vida inteira com Deus e é divertido. Outra coisa que nos atrapalha é a comparação espiritual. Quando você começa a comparar a sua vida com a de uma outra pessoa mais madura, tentando viver o que aquela pessoa vive, sem ter trilhado o caminho que a pessoa trilhou. Isso é terrível. Se você ler a biografia, eu te encorajo a ler biografias de avivalistas, de heróis da fé. Tem livros inteiros de generais de Deus, um livro com pequenas biografias de homens que fluíam no ministério de cura. Heróis da fé mesmo, da CPAD, são várias pequenas biografias de vários homens de Deus, mas tem biografias de John Wesley, George Whitefield, desses avivalistas. Você compra a biografia deles e olha a história deles. Olhando a biografia de John Wesley, você pode correr o risco de tentar suicídio. Porque John Wesley ele é tão perfeito, que te faz se sentir nada. E aí você quer se matar. Entendeu? John Wesley era tão radical, por isso que ele fundou o metodismo. Ele era metódico. Ele era tão radical que ele tinha o hábito de dormir 8 horas da noite. Ele acordava às 4 da manhã, orava de 4 da manhã às 8 da manhã, 4 horas. 8 horas da manhã ele saía a cavalo, ganhava umas 200 almas para Jesus, para dar uma relaxada, para descontrair, convertir 200 pessoas. Ainda tinha tempo de escrever um livro de plantas medicinais. Como eu não sei. Em cima do cavalo. Então, seja salvo. Eu sou bravo, salvo. Dá raiva, dá muita raiva. Você ali se sentindo a pulga do gafanhoto, né? Fala, cara, eu acho que minha vida tá uma droga. Acho que eu não estou vivendo o evangelho, acho que nem sou salvo. Que um dia o John Wesley chegou em casa 8h05 e aí ele dormiu na escada. É muita grosseria. Tão metódico que ele era. Mas ele só foi John Wesley. Assim, não fez nada na história. Só impediu uma guerra civil, ganhou milhões de pessoas, fundou uma das maiores denominações históricas do mundo. Só isso? Só isso. Mas olhando para a vida dele, você fica tentando se comparar e dá uma depressão. Sentimento de derrota. Dá. Você fica assim. Dá. Como que ele conseguiu esse negócio? Só dá pra dormir nesse Então não faz isso, porque o que Deus tem para você é diferente do que Deus tem para John Wesley. Você tem uma impressão digital espiritual única. Amém. Talvez 30 minutos com Deus é mais produtivo do que 4 horas com Deus, dependendo do seu coração. Deus tem uma história pessoal com você. E o que Deus vai fazer na nossa geração é mais poderoso do que o que Ele fez na geração de John Wesley. Porque na geração de John Wesley só tinha ele. Na nossa geração, nós temos aqui pelo menos Glória a 30 Deus. avivalistas. Glória a Deus. Aleluia. Vocês são avivalistas. Jesus não voltou na época de John Wesley, mas ele pode voltar na nossa. E nós podemos ser a geração que vai ver o que nenhuma geração viu. Nenhuma geração viu Jesus voltar, cara. Percebe o que tem de peculiar pra gente? Então, comparação espiritual nos atrapalha muito. Então, o que Paulo nos orienta?
Paulo, ele fala em 1 Timóteo 4, 7, assim: exercita-te na piedade, porque a piedade para muito é proveitosa. A palavra exercita-te, Paulo está tendo uma visão de um atleta. Exercita-te no grego é guminazo, palavrinha boa, né? Bom você pôr o nome do teu filho. Vem cá, guminazo. Guminazo. Isso, guminazo está de castigo. Então, guminazo significa... O que significa? Significa treinar pequenos percursos para correr uma longa jornada. Paulo está dizendo o seguinte: antes de tentar correr uma maratona, seria sábio da sua parte começar a caminhar devagarzinho, todo dia, porque você está sobrepeso. Então, sobrepeso nunca começa correndo. Você já foi, quem é gordinho me entende, né? Vamos agora ter um momento de terapia. É depressão. Você chega na academia e o cara liga a esteira na velocidade velho idoso. Que é aquela que parece que você está parado, você não anda assim. Mas você está andando, mas está parado, entendeu? Aí depois de 5 dias você dá um outro passo. Você quer chegar lá na academia e quer... Aí escorrega, cai, tem que começar devagar. Paulo está dizendo isso. Começa devagar. Começa a andar. Nossa geração quer correr antes de andar. Por exemplo, eu duvido que aqui a maioria não fica questionando Deus ou alguém. Será que eu vou ser? Será que eu sou pastora, missionário? Será que eu sou médico? O que eu vou fazer? Quem fica assim? Oh, maravilha. Você está tentando correr antes de andar. Você está tentando descobrir sua identidade secundária antes da primária. Todos nós temos essas duas identidades, primária e secundária. Qual é a identidade primária de todo cristão? Ser um sacerdote. Diga comigo, eu sou um sacerdote. Eu sou um sacerdote. Todos nós somos um sacerdote, somos sacerdotisas de sacerdote, que a primeira coisa da vida é ter comunhão com Deus, adorando e orando. Essa é a sua identidade. Quando você descobre e vive isso, Deus vai começar a falar a sua identidade secundária, que é o que você vai fazer na vida. Se você é pastor, pastora, se você é missionário, se você vai ser médico. E aí, quando você estiver lá médico, você não é médico. Você é um sacerdote que está médico. Você não é um enfermeiro, você é um sacerdote que está enfermeiro. E aí você está ali na medicina e você levanta incenso ao Senhor, falando: Senhor, venha teu reino nesse lugar. E você toca, trabalha no CTI, e você toca ali o ombro daquela pessoa e diz: ser curado agora em nome de Jesus. E aí o seu CTI começa a fechar, porque ninguém mais fica ali. Porque você está levantando incenso de oração ali, sendo médico. Ou qualquer outra profissão que você exerça. Você está pastor, mas é um sacerdote. Esse é o seu chamado principal. Orar, adorar, é a principal coisa que você tem que fazer. E você vai começar a correr depois que você começar a andar nisso. Tá claro? Sim ou não? Amém. Primeiro faz isso. Ouve a voz de Deus, ouve Ele falar sobre a sua vida, ouve Ele construir um relacionamento contigo, e depois Ele vai começar a falar. Porque quando você começa, é assim, nós queremos encontrar Deus para Deus nos usar. Deus quer nos encontrar para nos apreciar. Nós queremos encontrar, sair correndo e ser usado. Ele quer ficar aqui, está tão bom. Mas Ele tem um assunto. O assunto que Jesus tem é a grande comissão. Porque discipular as nações vai fazer com que Ele retorne para a terra. Então depois que você começa a andar com Ele, Ele vai começar a dizer qual é o seu papel na grande comissão. Como que você vai trabalhar para discipular as nações? Qual é a sua parte? E aí Ele pode dizer: eu quero que você faça medicina, e quando você terminar a medicina,
você vai enterrar sua vida no interior de Guiné-Bissau. E você vai ser médico para aquelas crianças que são órfãos. São centenas de milhares. E ele vai dizer, por isso eu quis que você estudasse medicina. Ele vai começar a falar o assunto dele. Para cada um vai ser uma coisa. Vai ser lindo encontrar vocês fluindo nas nações, nos mercados de trabalho, nas empresas, curando os doentes, pregando o Evangelho, cheios de identidade em Deus, casando, tendo filhos e construindo famílias ao redor do Senhor. Mas tudo isso começa entendendo sua principal função. Treina pequenos começos. Agora a gente vai para a parte prática. Primeira coisa que você precisa fazer para ter uma vida de oração. Você precisa anotar. Tenha um horário específico. Hora e lugar. Alguns talvez possam ter dificuldade com o lugar quando tem irmão que dorme no mesmo quarto, ou a casa é pequena, sei lá. Mas dá um jeito de achar um lugar e tem uma hora específica. Vai no banheiro? Vai em qualquer lugar, até na árvore. Desde que você não seja incomodado. Talvez no banheiro você vai ser. Mas no lugar, estou sempre orando. Isso significa que ela nunca ora, entendeu? É só uma desculpa para escapar. Que é assim, por exemplo, eu sempre tenho minha esposa no meu coração, sempre penso nela quando eu viajo, estou com ela em todo lugar. Mas já pensou se eu nunca mais tiver momentos íntimos no quarto com ela? Acho que ela vai ficar brava. Se eu nunca mais sentar com ela na mesa do café e falar só com ela, fisicamente, então eu preciso pensar em Deus em todo lugar. Chama-se isso de praticar a presença de Deus. Orações curtas, pensar nele, orar no carro, no ônibus. Precisamos disso, mas precisamos de um momento exclusivo com ele, dentro de um quarto, e aprofundar a intimidade. Quarto, qualquer lugar. Então você precisa ter isso. Que Jesus falou, entra no teu quarto, fecha a porta, fala ao teu pai que está em secreto. E ali o seu pai que vê o que é secreto te recompensará. Então esse é um lugar. Hora fixa. Você tem que ter, porque se é uma disciplina, você precisa ter rotina. Então tem um horário. Para algumas pessoas é melhor de manhã. Para outras é melhor tarde da noite. Então, você vai ter que organizar a agenda da tua vida ao redor disso. Por exemplo, se você trabalha, você estuda de manhã, na noite anterior você já vai deixar a roupa que você vai usar de manhã separada. Por quê? Para você não perder tempo quando acordar procurando coisas. Se você toma café para despertar, você já pode deixar na cafeteira, se tiver a cafeteira, se utiliza a cafeteira, o pó de café, a água. Quando você acordar, você só aperta o botão. Enquanto você toma um banho para despertar, a roupa já está pronta, você sai do banho, entrou, o café já está pronto, você põe, você pega a sua Bíblia e senta. Ou seja, você está criando uma agenda humana ao redor da oração. Você está se organizando para orar. Normalmente, quem não faz isso, não ora. Não ora mesmo. Então tenha um lugar, uma hora, um lugar todo dia 7h30, todo dia 6h30, todo dia meia-noite, não sei. Cada um tem um horário melhor, ok? Dica, tenha um plano B. Plano B é o horário B. Porque pode acontecer algum imprevisto, você falhou naquele dia, naquela hora. Aconteceu alguma coisa, alguém ligou doente, morreu, sei lá. Qualquer coisa acontece. E aí você tem um outro horário do dia que você consegue parar. Então você deixa aquele horário lá, isso aí é muito legal, ok? Você pode ter um horário, pode ter um lugar, mas você não sabe o que falar. Já aconteceu isso com você? Quando você vai orar, você não sabe o que faz na hora que ora? Tinha um livro que era Nenhuma Hora, do Larry Lear. Esse cara ensinava como orar 1 hora, baseado naquele parte, né? Nenhuma hora poder vigiar comigo. E aí eu fui orar. Eu ajoelhava, ficava ali,
orando, falava tudo que eu tinha que falar, tinha acabado o meu assunto. Quando eu olhava para o relógio, tinha 15 minutos, parecia que eu estava ali há 3 horas. Esgotou tudo que eu tinha que falar. Já aconteceu isso com você? E agora? E agora, faz o quê? E tal, pô, não tem mais o que falar com Deus, melhor ir embora, acabou o assunto. Então, o que a gente faz para resolver esse problema? Primeira coisa, você precisa desenvolver uma lista de oração. A lista de oração, ela cobre 5 pontos básicos. Tá? Eu vou citar para vocês e depois vou explicar como que faz ela e a gente vai fazer um prático aqui de como que ora em cima dessas listas. Isso mudou a história de oração de muitas pessoas na nossa comunidade, inclusive da minha, tá? Mudou tudo. Primeiro, toda pessoa quando vai orar, primeira coisa da lista de oração, você ora por intimidade, sim ou não? Todo mundo pede, Deus, quero te conhecer, Senhor, quero ouvir tua voz, Senhor, mostra tua face, sim ou não? Sim. Então é intimidade. Segunda coisa que todo mundo pede quando vai orar, por caráter. Senhor, muda o meu caráter, Senhor, muda o meu jeito, Senhor, tira aquela carnalidade, tira aquele pecado, tira aquele mau hábito. Todo mundo ora pedindo transformação de caráter, todos que oram, ok? Terceira coisa, todos oram pedindo sabedoria. Senhor, me dá sabedoria para tomar tal decisão. Senhor, é para ir para tal cidade? Senhor, não é. Senhor, aquele emprego. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Todos precisam de sabedoria e de direção espiritual. Sempre, quando você vai orar, você vai ter esse ponto na lista. E quarto, todos oram pedindo poder. Deus, me dá unção para ganhar meu amigo da escola. Senhor, me dá poder para pregar, me dá ousadia, tira a timidez, quero falar do teu evangelho, quero ser usado na sua obra, quero ter dons do Espírito. Senhor, me ensina a profetizar, me ensina a ouvir sua voz, ter sonhos e visões. Senhor, eu quero ouvir sua voz para as pessoas na rua. Então todo mundo quando ora pede por poder. E por último, em algum momento do seu momento de oração, você também vai interceder. O que é interceder? É uma petição que é feita por outros, para terceiros. Pai, em nome de Jesus, salva o meu primo. Isso é intercessão. Pai, em nome de Jesus, traz avivamento na minha igreja. Isso é intercessão. Pai, em nome de Jesus, livra os missionários no Iraque do Estado Islâmico. Estou intercedendo por ele. Então, em algum momento você intercede. Então, são 5 coisas que se cobrem numa lista de oração. O que nós vamos fazer? Dentro de cada um, você vai escrever no seu papel assim, intimidade, número 1. Você vai pegar versículos bíblicos pequenos que falam sobre intimidade. Só na parte intimidade você vai botar versículos de intimidade. Então, por exemplo, abre em João 17, 26 aí. Depois eu vou enviar um modelo de lista pronto para você dar para todos eles usarem essa inicialmente, depois eles podem fazer as próprias. Vou mandar um modelo, mas aqui já vai ter uma ideia. João 17, 26. Aí você vai digitar no teu papel, ou escrever a caneta, sei lá. João 17, 26. Você pode botar até uns 5 versículos que falam sobre intimidade. Então nós vamos aprender uma tradição muito legal, que é orar a palavra de volta para Deus. Por que é importante orar a palavra? Porque não tem jeito de orar errado. Porque Deus escreveu ela, ela não está errada. Isso é poderoso porque faz com que você internalize a palavra, você começa a decorar a palavra começa a ficar na tua cabeça o dia inteiro. Então como é que é? É assim, por exemplo, João 17, 26. Está assim lá. Aí você vai digitar esse versículo na tua folha. Esse é um dos versículos, podem ter mais. João 17, 26 diz assim: e fiz que conhecessem o teu nome. Bom, primeiro você precisa ler interpretando quem é que está falando. Isso é básico, né? Sim ou não? Sim. Quem está falando? Jesus está falando com o Pai. O que Jesus está falando? Que ele fez o nome do Pai conhecido. E fiz que conhecessem o teu nome. E aí ele diz que vai continuar a fazer conhecido.
Sim ou não? Sim. Então Jesus que está falando, eu fiz o seu nome conhecido e vou continuar fazendo conhecido. Então você lê isso e para e ora. Senhor, continua me revelando o seu nome. Qual é o seu nome, Senhor? Aí você pode pensar, nome tem a ver com identidade. Senhor, me revela a sua identidade. Pai, me revela o teu nome, eu quero te conhecer. Eu quero saber o seu nome é Abba. Você é um Deus que é Pai, e eu ainda não te conheço. E a sua palavra está dizendo que Jesus vai continuar a fazer conhecido. E eu quero essa promessa na minha vida. Me revela o teu nome. Entenderam? Estou orando a palavra, fiquei um minuto aqui orando. Aí tem outra parte do versículo. Para quê? Para que Jesus está revelando o nome do Pai? Para quê? Leia aí. Olha para quê? Por que Jesus quer revelar o nome do Pai? Para que o mesmo amor com que me amaste esteja neles. Você para e fala, Pai, me ensina a viver o mesmo amor que você tem por Jesus. Ter o mesmo tipo de amor, Pai. Eu quero te amar assim como você amou Jesus. Como que Deus amou Jesus? 100%. Derrama o teu amor no meu coração, Pai. Sua palavra diz isso. É uma promessa. Derrama amor, eu quero conhecer o amor. Estamos orando a palavra. Você vai saber o que fazer no devocional. Segundo versículo, você pode pôr o que a Isa falou, de Cantares. Cantares capítulo 8. Versículo 6. É o noivo falando para a noiva. O noivo está falando, me põe como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o teu braço. Então você para e ora, Senhor, eu quero selar o meu coração com a sua presença. Sela o meu coração, minhas emoções, meus sentimentos, meus desejos. O que significa braço? Suas ações, o que você faz. Braço, mão na Bíblia, representa obras. Sela as minhas obras, tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Sela com o teu espírito. Você pode continuar lendo, aí ele fala, porque o amor é forte como a morte. Aí você tem que aprender a pensar o que ele está dizendo. A morte chega para todos os homens, sim ou não? Sim. Ela persegue o homem, e ele está dizendo que o amor de Deus é mais forte que a morte. Assim como a morte persegue todo homem, o amor de Deus persegue o homem também. E você diz, Senhor, me persegue com o seu amor. Seu amor mais forte que a morte. Senhor, eu quero receber esse fogo de amor. Está orando nas Escrituras, no segundo versículo. E aí você pode ter mais 2 ou 3 versículos. Essa é só intimidade, a gente só está falando de intimidade. Aí vem a segunda parte, que é quando você começa a pedir sabedoria, transformação de caráter. Tem vários versículos na Bíblia que o jovem tem que fazer do que dá para fazer. E aí você por si só vai começar a pesquisar na Bíblia versículos que falam sobre santidade, falam sobre integridade, falam sobre caráter, versículos que falam, então ao mesmo tempo é um estudo e ao mesmo tempo é uma oração. Você prepara isso um dia antes, digita os versículos, aí você tem a listinha deixando na Bíblia. Quando você for orar, você já sabe que. E aí você pode, entre uma oração e outra, gastar um tempo orando em línguas, ou ficando em silêncio, qualquer coisa desse tipo, ok? Você pode fazer isso também. E aí, tá ajudando? Muito prático isso. Isso é revolucionário. Vocês podem ter reuniões de oração coletiva desse jeito. Pode pegar a equipe de música, escolhe 5 ou 3 músicas conhecidas, depois nós vamos orar a palavra. E aí, vamos orar por intimidade. Alguém lê João 17, 26 e começa a orar. Pai, em nome de Jesus, derrama amor sobre essa juventude.
nós te pedimos e tal. Eu oro a palavra, depois os cantores podem cantar o que eu orei. É assim que é o nosso turno de oração. Isso faz que a oração não seja chata. A gente chama isso de oração agradável. Quando a gente vê, ficou 2 horas fazendo isso. Os músicos cantam as escrituras, nós oramos as escrituras, eles cantam as escrituras, a gente fica fazendo essa dinâmica. Pode ter um turno dos jovens, turno de oração toda semana, com música, lendo e orando a palavra. Isso aí é muito poderoso, beleza? Vou dar a segunda dica e depois a gente vai orar. Todo mundo tem uma folha em branco aí? Gastaram tudo, né? Vocês vão precisar de espaço. Dá uma aí. Vou criar um modelo para vocês. Tinha que ter trago. Vai pegar ali, Michel. Passa que eles vão passando um pro outro, dá um bolo. Então assim, eu vou ensinar vocês um método de meditar nas escrituras usando um diário ou um caderno. Todos podemos ter um caderno devocional onde nós vamos fazer anotações daquilo que nós pensamos sobre a Bíblia, tá bom? Isso também no devocional. Então, você pode, antes de orar as escrituras, orar a lista, fazer essa meditação, depois ir para orar a palavra, tá? Não sei se vai dar para ver. Você vai fazer um risco aqui. Aqui está escrito texto. É onde você vai copiar o versículo bíblico, do jeito que está na Bíblia. Apenas 1 ou 2 versículos no máximo. Ok? Você vai copiar aqui. Aqui você bota revelação, que é uma parte que você vai escrever tudo aquilo que você meditou do texto. Ok? Aqui no canto tem um risquinho pequenininho. Isso aqui serve para você colocar todas as suas preocupações. Quando você estiver meditando, vai vir coisa na sua cabeça. E tem que fazer o trabalho da escola. O que você faz? Você anota aqui, fazer o trabalho da escola. São responsabilidades que você vai ter durante o dia que ficam vindo na tua mente. E o ato de escrever as preocupações, as pendências, sai da cabeça. É um exercício. Você escreve aqui, tem que falar com fulano hoje. Você escreve aqui e volta para o texto para meditar. Não fica nas preocupações não. Tá? Embaixo está escrito estudo. Por quê? Quando você estiver meditando, podem vir versículos na sua cabeça, que não é o versículo que você está meditando, mas que tem a ver. Aí você anota aqui para ler depois, não vai ler agora, que agora você está ocupado com esse versículo. Entendeu? Ou você está meditando sobre o amor de Deus, aí vem na tua cabeça, tinha que estudar mais sobre o amor de Deus, sobre a doutrina do amor de Deus, sobre o que é amar a Deus. Aí você escreve aqui embaixo, estudar sobre amar a Deus, porque não é agora que você vai estudar. Então, existem 3 formas de ler a Bíblia. Uma, ler a Bíblia de capa a capa. Uma vez ao ano, você pode ler a Bíblia toda. Se você ler 6 capítulos do Velho, 6 capítulos do Novo Testamento, todo dia. Você vai ler ela toda. Por que é importante ler toda? Porque você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa saber o que está escrito nela. Você talvez não vai decorar ela nessa leitura, mas quando alguém citar uma passagem, você está familiarizado, você sabe que está na Bíblia pelo menos. Não é igual alguém que disse para mim, não está na Bíblia, Deus faz certo por linhas tortas? Não, isso não está na Bíblia. Ou faça a sua parte que eu ajudarei, isso também não está na Bíblia. Mas são ditados que parece que entram na Bíblia, entendeu?
estudar a Bíblia, você não tem como estudar ela todo dia. Você vai ter que tirar um dia da semana para estudar. E aí precisa de outras ferramentas. Você vai precisar comprar um comentário bíblico, que é o que um teólogo diz sobre aquele versículo. Eu amaria ver jovens e adolescentes se interessando em estudar a Bíblia. Você vai precisar ler autores, comprar livros de autores que falam sobre aquilo que você quer estudar. Você quer estudar sobre perdão, quer estudar sobre amor, quer estudar sobre avivamento. Então você vai ter que ir gastando dinheirinho com livros, tendo um hábito de ler livros. Então isso é um jeito de ler estudo. E esse jeito que a gente está ensinando é um método devocional, que é ler a Bíblia como Josué 1:8. Medita na lei de dia e de noite. Quem quer ser bem sucedido? Ele fala que o jeito de ser bem sucedido é meditar na lei dia e noite. O salmista do Salmo 1 também fala, medita na lei de dia e de noite. É como se você estivesse fincando suas raízes num rio e sugando vida daquele rio, e diz que você vai dar fruto no tempo certo. Então, o que é meditar? Quem é que sabe se preocupar? Ninguém, meu Deus do céu. Quem é que nunca levanta a mão para qualquer coisa que eu pergunto? Está engessado. Você sabe se preocupar. Ninguém se esforça para se preocupar. Parece que flui, né? O que é preocupar? É ocupar a sua mente com uma coisa que nem aconteceu ainda. É ou não é? Tipo assim, nem chegou o dia de pagar a fatura, você já está pensando nela. Meditar é a mesma coisa, só que no lado positivo. É quando você começa a pensar sobre o que você está lendo. Os tradutores chamam isso de ruminar. Você fica ali mastigando aquilo, pensando naquilo, conversando com o próprio texto, fazendo perguntas para Deus sobre o texto. Então você vai, primeira coisa para meditar, a gente vai meditar aí nesse versículo, João 17:26. Ok? Para a gente ganhar tempo, você não precisa copiar ele no seu papel. Você vai usar a própria Bíblia. Mas é para ser fácil mesmo, para eles não terem dificuldade. João 17:26. Você vai ler na sua Bíblia, tá? Deixa aberto aí e espera que eu vou dar mais algumas dicas. Alguém me ajuda com um tecladinho? Fundo. Então, primeira coisa que você vai fazer é ler o texto. Leia o texto 3, 4, 5 vezes. Leia e releia. Leia com calma. Leia e releia ele várias vezes. Depois que você lê o texto, você vai dizer o texto, que significa ler ele em voz alta. Você vai ler ele em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vai ler ele em voz alta. Tá? Vai ler ele algumas vezes. Por isso não comece a fazer, porque eu vou mandar você ir para outro lugar para você poder fazer isso tranquilo. Nós não vamos fazer isso aqui agora. Tem espaço, a gente vai espalhar, pega uma cadeira, não sente muito perto do outro. Nós vamos dar alguns minutos para você praticar isso aqui agora, ok? Então você vai ler em voz alta o texto. Leia, leia, releia, leia, releia. Quando você estiver lendo em voz alta, alguma coisa do texto vai te chamar a atenção. Vai saltar aos olhos, assim. Por exemplo, para que me ame com o mesmo amor com que me amaste. Vai vir isso assim. Aí você vai parar e vai começar a pensar sobre aquilo que você está lendo. Você pode até destacar, grifar, rabiscar embaixo aquela parte, como vai ser no papel, pode rabiscar o papel. E aquilo você vai começar a pensar sobre aquilo. Na medida que você vai pensando, os pensamentos sobre o que você está lendo, você vai escrever. E isso que você escreve, depois que você escreve, você pode cantar um versículo, ou você pode cantar o que você escreveu, que na verdade é uma oração que surgiu a partir do que você pensou. Então você pode cantar. E por último você pode orar mesmo. Senhor, derrama o teu amor nele e tal. Você pode orar aquilo que você escreveu, ou você pode orar uma oração livre do que você leu. Então você vai
ler, escrever, você vai dizer, você vai cantar e orar. Fácil? Você vai ler. Depois que você lê, você no caso não vai escrever, porque a gente vai ler direto na Bíblia, mas se a gente fosse fazer como essa, escreve. Depois que você escreve o versículo, você diz o versículo, você fala ele em voz alta. Então a gente vai ler e vai dizer. Você vai ler o versículo várias vezes, depois você vai ler em voz alta algumas vezes. Não precisa ser gritando, mas em voz alta, de maneira que você ouve o que você está lendo. Depois, quando você estiver lendo, coisas vão te chamar a atenção no versículo. Às vezes é uma palavra, amor. Você vai escrever assim, o que é o teu amor? Eu sinto teu amor. Você vai escrever isso, como se fosse escrever uma oração, escrever o que você está pensando sobre aquele versículo. Depois você pode cantar isso. Não precisa ser afinado, não precisa ser cantor. E por último você pode orar tudo aquilo que você escreveu. Fácil? Oi, gente. Tudo bom? Então, vocês vão pegar agora um canto aí. Pega uma cadeira, pode. Não precisa ir lá para fora não, pode ser por aqui. Vai para um canto. Vamos esperar todo mundo sentar e fazer silêncio, é preciso silêncio. E depois que vocês fizerem, eu vou ouvir o que vocês sentiram, o que vocês perceberam do Senhor. E o teclado vai ficando suave, tá? Nós vamos dar para vocês mais ou menos 5 minutinhos, 7 minutinhos. Pode fazer um tecladinho para criar um ambiente.